Olá, hoje o nosso texto de estudo está em primeira carta de João. Vamos falar, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Antes de meditarmos na palavra, eu quero frisar aqui que faço questão de todas as vezes frisar, que nunca é demais, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Verbalmente, as palavras são inspiradas, não só os conceitos. Creio também que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda ela. Então, a inspiração plenária. Creio na inerrância das Escrituras. O que significa isso? Que embora a palavra de Deus não tenha sido escrita em linguagem científica, nem tenha como objetivo ensinar história, geografia e outras ciências, tudo que ela cita é verdadeiro, não há erros científicos, históricos, geográficos, éticos, doutrinários, não há erros na palavra de Deus, inerrância absoluta. A palavra de Deus é infalível, ele não nos conduz ao erro. A palavra de Deus é suficiente para salvar aquele que é pecador, que está afastado de Deus e receber Jesus como Salvador pessoal. E também é suficiente para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, conhecemos a Deus e no processo de santificação também a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, é imutável. A palavra de Deus tem autoridade absoluta e tem autoridade objetiva também, independente se as pessoas creem ou não nela, ela tem autoridade objetiva. A palavra de Deus também é a fonte, espiritualmente falando, né? É a fonte final e definitiva da verdade. Sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus para a humanidade. Ela tem, sem dúvida nenhuma, sua origem, sua fonte na pessoa de Deus, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. E ela é confiável. Vamos para o nosso texto. Capítulo 2 de 1 João, versículo 3. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Sem dúvida nenhuma, a grande evidência, ou uma das grandes evidências de que nascemos de novo, somos salvos, somos filhos de Deus, que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é o fato de nós guardarmos os seus mandamentos. Não de uma maneira mecânica, automática, mas motivados não por medo, mas motivados pelo amor a Jesus, motivados pelo desejo de agradarmos ao Senhor. Exatamente essa é uma grande evidência. E se nisso sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Guardar no sentido de obedecer. Entesourar também a palavra de Deus no coração. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Naturalmente, João está se dirigindo a crentes, não a descrentes. E se alguém afirma, mesmo sendo crente, que afirma que obedece a palavra de Deus, que conhece o Senhor, tal, mas não guarda os mandamentos, isso é mentiroso. E, nesse caso, ele está falando uma coisa que não está de acordo com a realidade da vida dele, né? E versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Interessante, antes ele fala dos mandamentos, guardar, obedecer os mandamentos. Agora ele fala, mas quem guarda a sua palavra, aqui vai além dos mandamentos para serem guardados. Aqui fala da totalidade, da revelação da vontade de Deus em toda a palavra de Deus. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Nele quem? Deus. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, pelo estudo da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus,
quanto mais você obedece à palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, quanto mais você tem intimidade com a pessoa de Jesus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você conhece com profundidade o amor de Deus, mais você conhece de uma maneira mais completa o amor de Deus na tua vida. Mas quem guarda a palavra dele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E agora vem o versículo chave. Está no versículo 6 diz: nisso sabemos que estamos nele. Nele quem? Cristo. Quem diz que permanece nele quem? Cristo. Esse também deve andar como ele andou. Em outras palavras, viver como Cristo viveu. Esse é um grande desafio para nós, né? Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, se você quer conhecer mais o Senhor, se você quer desfrutar de uma intimidade mais profunda com o Senhor Jesus, se você quer ter poder na sua vida, você deve o quê? Obedecer os seus mandamentos. Agora, obedecer os mandamentos não é na energia da carne, não é na força de vontade que você vai obedecer, não é como se fosse uma lei, você tem que obedecer à força e ainda com medo de transgredir a lei. Não. Agora, evidentemente que isso aqui não pode ser feito, como eu falei, na energia da carne. Mas existe um problema também por parte de muitos cristãos. Quando começa a examinar o Novo Testamento, e vê uma série, vê o padrão dele, né? E vê uma série de mandamentos sendo obedecidos, fica preocupado em querer obedecer esses mandamentos e fica olhando para os resultados, para o efeito em termos de obediência prática, e fica muitas vezes por tentar obedecer na força de vontade, fica frustrado, se sente derrotado e fracassado. Mas acontece que nós não devemos ter o nosso pensamento centralizado nos resultados, na obediência dos mandamentos, mas sim nossa mente deve estar focalizada na pessoa de Jesus, que ele que é o centro do poder. Então o que acontece? Conforme o texto está colocando aqui, sobre obedecer, então obedecer todos os mandamentos do Novo Testamento, muitas vezes a pessoa fica preocupada, né? Mas ela tem que saber que isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Aí que está, que nós estamos colocando. Então, obedecer a todos os mandamentos de uma maneira perfeita, nós nunca iremos fazer isso. Nem Deus está exigindo da gente. Ele quer que nós estejamos motivados a obedecer, motivados por amor a Cristo e motivados por querer agradar o Senhor. Então o que acontece? A obediência é o resultado de uma vida controlada pelo Espírito Santo e centralizada na pessoa de Jesus. Por isso que quanto mais nós conhecemos a Cristo, então essa vida é produzida pelo Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus, quanto mais nós somos submetidos ao controle do Espírito Santo, mais essa vida é reproduzida. Então tentar viver a vida cristã, como nós estamos verificando como padrão, né? Na energia da carne é fracasso, fracasso, fracasso. Então não devemos nos concentrar nos mandamentos em si e no resultado da obediência. Devemos primeiramente estarmos submetidos ao controle do Espírito Santo, conforme nós vamos verificar, né? Nossa concentração deve estar onde? Deve estar na pessoa, na fonte do poder, que é a pessoa de Jesus Cristo. Experimentarmos o poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Aí sim, quando você faz isso, você concentrando em Cristo, submetido ao Espírito Santo, aí você vai o quê? Qual vai ser o resultado? Uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Por isso eu sempre gosto de frisar. Às vezes eu repito certas coisas, não é para ser repetitivo, mas para fixar bem. Vida cristã é impossível ser vivida. Vida cristã é a vida de Cristo, refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Vida cristã, o que é? É o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo e em comunhão com Cristo, em intimidade com Cristo. Então aquele que está cheio do Espírito Santo e tem intimidade com Cristo, comunhão com Cristo, ama a Cristo, adora a Cristo, o resultado disso qual é? Uma vida de obediência, de santidade, uma vida agradável a Deus. Então, quando a gente vê aqui no versículo 6, quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou, isso aqui não é um bom conselho, daqui é uma obrigação, é um dever nosso imitarmos a Cristo. Evidentemente que é um padrão muito elevado, elevadíssimo, e nunca chegaremos a ser semelhantes a Cristo aqui nessa terra,
mas nós devemos ter isso como um alvo. Isso é tão importante a imitação de Cristo que nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, Paulo falando, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo, está vendo? Paulo fazia questão de imitar Cristo, procurar viver como Cristo viveu. Nós vamos abrir também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Em outras palavras, nós devemos agir e reagir como Cristo reagia quando estava aqui na terra. Devemos agir como Cristo reagia. Devemos o quê? Ter a mesma conduta, o mesmo comportamento que Cristo tinha. Devemos em nossa conduta diária. Em outras palavras, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, à medida que num processo de santificação vamos nos tornando cada vez mais controlados pelo Espírito Santo, mais semelhantes a Jesus, o nosso caráter vai ser transformado e cada vez mais o caráter de Cristo é manifestado. E como a fonte do amor é Deus e Cristo, o que Cristo quer? Ele quer que nós nos submetamos ao controle do Espírito Santo para que a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós, porque o crente como um canal, o amor de Cristo é canalizado para outras pessoas, crentes ou incrédulos. Isso é importante, mas muitas vezes nós negligenciamos a nossa conduta e achamos que só o fato de nós crermos, estarmos salvos, frequentarmos a igreja, lermos a Bíblia, já é o suficiente. Não, isso tem que ser manifestado em nossa vida diária. Voltemos para o nosso texto lá de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Veja que isso é prático e João constantemente está dando a certeza, a convicção que nós somos filhos de Deus, nós temos intimidade com Deus, desfrutamos da comunhão com Ele. E ele fala, versículo 6 novamente, né? Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Interessante, muito tempo atrás, uma jovem, convertida há pouco tempo, estava conversando com um missionário. E tal, e de repente ela dizia assim, jamais vou conseguir. Aí o missionário falou, jamais vou conseguir o quê? Jamais vou conseguir praticar, realizar aquilo que está contido nas epístolas dos apóstolos. O missionário, a princípio, ficou meio assim, sem ação, não soube o que falar para ela. E ela foi embora. Tempos depois, esse missionário estava num determinado lugar e ele teve um encontro novamente com aquela jovem, na igreja, algum lugar, elas se encontraram, e a jovem que tinha se distanciado um certo tempo, talvez um mês, 2, 3, alguma coisa, voltou toda alegre, toda contente, toda alegre, e disse, consegui, o missionário falou, conseguiu o quê? Eu entendi, através dos evangelhos, uma coisa importante para eu entender. Ela disse, encontrei nos evangelhos o poder para praticar, realizar aquilo que está contido nas epístolas. Aí o missionário falou, mas como? O que você quer dizer com isso? Quando ela começou a ler os evangelhos com uma nova visão, começou a ver a pessoa de Jesus, o ensinamento de Jesus, viu sua obra na cruz, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, ela viu na pessoa de Jesus o poder para realizar, praticar, executar aquilo que está contido nas epístolas. Em outras palavras, Cristo é a fonte do poder. Quanto mais nós estivermos concentrados, centralizados na pessoa de Jesus, quanto mais nós lemos a palavra de Deus para buscarmos o conhecimento maior da pessoa de Jesus, da sua obra, da sua glória, quanto mais nós buscamos a pessoa de Jesus, o adoramos, o amamos,
nosso caráter vai sendo transformado e nós passamos, concentrados na fonte que é Jesus, passamos o quê? A experimentar o poder da ressurreição de Jesus. E através do Espírito Santo isso é manifestado em nossa vida. Aí nós seremos capazes de obedecermos a palavra de Deus, adorarmos a Deus em espírito e verdade, uma vida de santidade, poder para usarmos os dons espirituais para a glória de Deus, capacitação para pregar a palavra de Deus, enfim, tudo isso é resultado de um conhecimento cada vez mais profundo, da comunhão, da intimidade com Jesus, Então, nós verificamos por isso que nos evangelhos, e não só nos evangelhos, mas em toda a palavra de Deus, nós podemos desfrutar de um conhecimento cada vez maior da pessoa de Jesus. Isso vai resultar em semelhança com Jesus. Isso é um processo de santificação, processo de toda uma vida. Em alguns casos é mais agilizado quando nós buscamos realmente conhecer o Senhor, queremos agradar o Senhor, queremos obedecer os mandamentos do Senhor, não com perfeição, porque infelizmente isso não é possível aqui, mas à medida que nós somos motivados por amor a Jesus, à medida que nós temos conhecido cada vez mais, desfrutamos da comunhão com Ele, e isso vai redundar numa vida de obediência, de santidade e agradar ao Senhor. Para isso, precisamos nos submeter ao controle do Espírito Santo, concentrar na fonte do poder, que é a pessoa de Jesus. Eu pergunto para você, que já teve um encontro com Jesus, isso é realidade na tua vida? Capítulo 2, 1 João, versículo 3. E nisso sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. Você tem procurado guardar os mandamentos? Não de uma maneira perfeita, mas no poder do Espírito Santo, motivado por amor a Jesus, querendo agradar a Deus, não de uma maneira mecânica, nem na carne, nem automática. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Qual é a sua situação? Você está de acordo com o que está no versículo 3 ou no versículo 4? Qual é a realidade da tua vida prática? Versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você tem experimentado o amor de Deus na sua vida? Você tem conhecido com mais profundidade, mais plenitude, de uma maneira mais completa o amor de Deus na sua vida? Esse amor tem sido derramado no seu coração e canalizado para as pessoas, crentes e incrédulos? E versículo 6, final do 5, nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, Cristo, permanece em comunhão com ele, esse deve também andar assim como ele andou. Essa tem sido a sua realidade da vida. Você, no processo de santificação, cada vez mais está sendo semelhante a Jesus. Você tem procurado imitar Jesus no poder do Espírito Santo. Você tem procurado viver como Jesus viveu. As suas reações diante das circunstâncias da vida, no relacionamento com as pessoas, ambiente de trabalho, escolar, familiar, mesmo na igreja, você tem reagido como Jesus reagiria se estivesse no seu lugar? Qual a realidade da sua vida cristã? Você é um imitador de Cristo? Lembra que Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo, o padrão elevado. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o padrão para a nossa vida cristã. Por isso vale a pena nos debruçarmos na palavra de Deus para conhecermos melhor o Senhor Jesus, para termos intimidade com Ele, comunhão com Ele, sermos adoradores em espírito e verdade, adorando ao Pai e ao Filho em espírito e verdade, e desfrutar do poder da ressurreição de Cristo, e para que nós possamos ter uma vida agradável a Ele. E assim você vai obedecer o que está aqui, guardar os mandamentos, guardar, entesourar primeiramente no coração, depois procurar obedecer no poder do Espírito Santo, motivados por amor de Jesus e no desejo de agradar ao Senhor. Qual é a realidade da tua vida? Eu te desafio a meditar novamente esse texto e checar a tua vida, se realmente você tem demonstrado uma vida de alguém que quer agradar ao Senhor, que quer obedecer os mandamentos, que quer desfrutar de comunhão com Ele. Qual é a tua experiência diária? Não estou perguntando se você é crente, se você realmente teve um encontro com Jesus, recebeu como Salvador pessoal, se nasceu de novo, é salvo. Eu quero saber qual é a qualidade de vida sua. Qual o progresso que houve na sua vida nos últimos anos?
Há quanto tempo que você é crente? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Você apenas esquenta o banco da igreja, apenas vai lá, bateu o ponto, ou você realmente está cada vez mais parecido com Jesus? E você tem anseio pela volta dele? Você anseia pelo arrebatamento da igreja? Pelo encontro com o Senhor Jesus nos ares? Esse é o desafio. Imitação de Cristo, imitar a Cristo. Isso é uma vida que realmente causa impacto nas pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse desafio da imitação de Cristo, para nós procurarmos viver como Ele viveu, Senhor, no poder do Teu Espírito, no poder do Espírito Santo. Que a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Senhor, possa realmente se sentir desafiada a ser mais parecido com Cristo, evidenciar que tem comunhão com Cristo, que realmente nasceu de novo pela obediência aos mandamentos, no poder capacitador do Espírito Santo, não na energia da carne, e que de tal maneira que tenha uma vida realmente que venha impactar crentes e incrédulos, uma vida realmente seja agradável a Ti. Te peço isso, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Oi, eu resolvi fazer um apêndice para esse estudo que eu fiz sobre a imitação de Cristo, por causa de um detalhe importante. Durante o transcorrer do estudo, eu mencionei a igreja, dando talvez a entender que a igreja é como edifício, o local onde os crentes se encontram. Eu sei que muitas vezes na cristandade é comum as pessoas usarem, na linguagem comum do dia a dia, né? E vamos à igreja como local de encontro, né? Mas eu quero frisar que a posição que eu tenho, que é fundamentada nas Escrituras, que a igreja somos nós, o corpo de Cristo reunido. Os verdadeiros crentes são aqueles que se reúnem somente em nome de Jesus, para adorar e glorificar ao Senhor Jesus. A igreja não é um edifício, mas o corpo de Cristo reunido é que faz parte da igreja, tá bom? Então eu achei que era importante frisar isso, porque não devemos confundir igreja, o corpo de Cristo, né? No caso da igreja local, formado por aqueles que são realmente verdadeiros crentes, embora é possível que na igreja local, em meio aos verdadeiros crentes que fazem parte do corpo de Cristo, tenham também pessoas que frequentam somente a igreja, mas nem crentes são. Mas quando nós falamos de igreja, é no sentido os crentes reunidos em nome somente de Jesus, né, para adorá-lo. Então a igreja não é edifício, embora na cristandade há esse costume, essa tradição, como eu falei, né, vamos à igreja, né, vamos ao edifício. Então, se durante o estudo eu dei a entender, eu mencionei que pessoas se encontraram na igreja, no sentido de um local de encontro, não é essa a posição bíblica. É a posição bíblica que a igreja é formada por aqueles que são crentes, que se reúnem, no caso a igreja local, nós estamos estudando, né, se reúnem para adorar Jesus, tá bom? Então a igreja é o corpo de Cristo vivo, tá? Existe a igreja no sentido formada por todos os crentes, desde Pentecostes, né, que é o corpo vivo de Cristo, e existem as igrejas locais, onde os crentes se reúnem para adorar o Senhor. Então a igreja não é edifício, a igreja é formada pelos crentes que se unem para glorificar Jesus, tá bom? Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura é inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos,
se tem sido edificante para você, se tem tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte, que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte, se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais a palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Ok?